Glória a Deus, glória a Deus. Se esse aplauso foi para Jesus, você pode dar mais forte, viu? Que você possa entregar a sua adoração através desse aplauso. Agora Jesus está sendo adorado. Pode aplaudir, gente, não está aplaudindo a mim. Toda honra e glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que alegria, gente, estar aqui nessa noite. Quem aqui não me conhece? Não sabe quem eu sou? Bastante gente não me conhece, gente. Vou me apresentar aqui rapidamente para vocês. Meu nome é Vitor. Gente, o Nova Teens. Olha só, tem a galera raiz do Nova Teens aí ainda, hein? Gente, o Nova Teens faz parte da minha vida, da minha história ministerial. Primeira vez que eu preguei na minha vida, gente, foi lá no nosso antigo templo, no Nova Teens, lá em 2017. Cadê o Mica? O Mica está aí ou não? Sumiu, está aí? Lembra, Mica? Aquela pregação que o Christian mandou nós pregar sobre Moisés, lá 10 minutos, eu, você e o Renzo, nunca tinha subido num púlpito na minha vida, pego o microfone, fomos desafiados lá em 2017, e eu tenho um privilégio e alegria, gente, de dizer que eu, por 5 anos, o Nova Teens, que hoje se tornou Start, fez parte da minha história, fez parte da minha vida, da minha família, da minha esposa, dos nossos filhos. Nosso filho mais velho passou pela Nova Teens, nosso filho do meio daqui a pouco vai ir para o Teens também, o Start. Eu não consigo parar de chamar de Nova Teens, está dentro de mim. E é um privilégio, gente, estar aqui com vocês nessa noite. A maioria desses rostinhos aqui eu não conheço. Então, como eu não conheço vocês, eu quero saber aqui, quem aqui tem palavra? Quem é homem e mulher de palavra? Que é homem mesmo, porque vocês são adolescentes, mas temos aqui homens e mulheres. Quem tem palavra, assim? Quem é alguém que promete alguma coisa e cumpre? Levanta a mão aí. Você que é alguém de palavra, aí levanta a mão. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai levantar o teu celular para o alto agora aqui, ó. Todo mundo pega o teu celular aqui, ó. Só você que tem palavra. Você que não tem palavra, você que fala e não cumpre, você que promete as coisas e, sabe, nunca promete, nunca cumpre, desculpa. Você vai largar teu celular agora, você vai falar o seguinte: Senhor Jesus, eu faço um compromisso, que nessa noite, durante a mensagem, eu não vou mexer no meu celular. Em nome de Jesus, amém. Fica erguido aí. Pegou aí, Jesus? Você que se comprometeu, você não se comprometeu comigo, você não tem um compromisso comigo agora não, viu? Você tem um compromisso com o Senhor Jesus. E eu quero falar uma coisa para vocês. Pode parecer que eu estou falando num tom de brincadeira, mas eu não estou brincando não, gente. Eu sei que nós vivemos na era da tecnologia, na era das distrações, e às vezes a gente quer ali, sei lá, postar uma foto, um stories, a gente quer responder o WhatsApp, e muitas vezes o inimigo quer usar esses pequenos segundos que você se distrai durante a mensagem para roubar uma semente que o Senhor queria plantar no seu coração nessa noite, mas você deixou ela ficar à beira do caminho por causa de uma distração. Então que você possa cumprir esse compromisso nessa noite, não é por mim, gente. Eu não tenho valor nenhum, estou aqui pela graça de Deus, mas para que você possa receber nessa noite aquilo que o Senhor tem para falar contigo, amém? Quem aí é do time Bíblia Física? Ah, gente, esses gritos aí eu gosto demais, viu? Vocês são muito animados. E além de ser o time Bíblia Física, é o time que anota a mensagem. Tudo vocês gritam. Gostei, legal. Então assim, ó, você que é do time Bíblia Física, você abra a sua Bíblia agora, num livro muito legal, gente. Para mim, um dos livros mais legais da Bíblia, que é o livro mais fácil de você achar, Apocalipse. É o último livro da Bíblia. Você possa abrir lá em Apocalipse, capítulo 3. Pode colocar o primeiro slide ali, depois a partir daqui eu comando por aqui. Apocalipse não, né? Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler de 1 a 4, você que gosta de anotar, esse é o título da mensagem de hoje. Parece vivo, mas está morto. Título forte, né? De onde será que a gente tirou esse título? Daqui da palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui, capítulo 3 de Apocalipse. Eu vou ler a partir do verso 1, não tem o texto ali, você pode
olhar aí na tua Bíblia, ou você pode depois anotar para você ler em casa, se você não tiver com a sua Bíblia física aí. Essa é uma carta que o próprio Jesus, o próprio Cristo, escreve através do apóstolo João. Apóstolo João, depois que Jesus morre, ele é perseguido, e em vez de ser morto, como a maioria dos discípulos foram mortos, foram martirizados depois que Jesus morreu, João não foi morto, mas ele foi jogado para uma ilha lá na Grécia, uma ilha de Patmos. Na verdade, eles tentaram matar ele, jogaram ele num caldeirão quente, mas ele não morreu, e eles falaram, bom, esse cara não morre aí, vamos deixar ele isolado lá numa ilha. E quando ele está nessa ilha, Deus traz a ele esse livro, que em inglês chama-se Revelations, revelação. Aí em português trouxeram para Apocalipse. Eu acho que o nome revelação seria mais legal, porque é uma revelação que o apóstolo João tem, onde Jesus escreve uma carta, na verdade 7 cartas endereçadas para 7 igrejas daquela época. E o capítulo 3 é uma carta que Jesus escreve para a igreja de Sardes. E o texto diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Curva sua cabeça nesse momento, feche seus olhos, eu quero orar. Deus, em reverência à tua palavra, Pai, nós queremos entregar esse momento, Pai, da pregação da tua mensagem aqui. Não é o momento mais importante, Pai, porque todos os momentos de um culto são importantes, a adoração, as músicas são importantes, tudo que foi feito aqui é importante, Pai. Mas nós sabemos da importância que também tem, Pai, a semeadura da tua palavra no coração desses adolescentes dessa noite, Pai. E nós queremos declarar que o inferno não tem poder, Pai, sobre a vida desses adolescentes, Pai. Toda distração, toda conversa, todo pensamento lá fora, todo pensamento no fim de semana, no rolê, que o Senhor possa desconectá-los de lá fora, para que eles possam se conectar com aquilo que será falado nessa noite. Deus, usa a minha vida, Pai, que não seja eu falando aqui a minha opinião, mas sim aquilo que a tua palavra diz, Deus. E que essas verdades, Pai, que essa palavra de confronto, Deus, venha confrontar a vida deles, Pai, em amor, porque o Senhor só disciplina, só confronta quem o Senhor ama, Pai. E eu amo a vida desses adolescentes, Pai, e o Senhor também. Abençoe esse momento, Deus, em nome de Jesus, amém. Gente, eu sou apaixonado por filmes, por cinema. Quem é que gosta muito de filme? Muito. Só que assim, eu hoje estou numa fase eu já fui assim um cara de ir muito no cinema, de assistir muito filme, só que hoje eu estou em outra fase da minha vida. Hoje são os filmes que me assistem. Por exemplo, eu deito no sofá para assistir um filme, 10, 15 minutos eu estou dormindo já. Um dia vocês também vão ficar velhos. Não que eu seja velho, mas eu estou num processo de ficar velho. Então quando a gente é adolescente, eu lembro que eu ficava lá assistindo filme até de madrugada, e vocês com certeza muitas vezes fazem isso também, né? Maratonam séries, ficam assistindo. Eu sempre fui muito fã de filmes. E o meu gênero de filme favorito sempre foi os filmes de guerra. Sou apaixonado por filmes de guerra. O Resgate do Soldado Ryan, para mim, é um filme que tem que ser obrigatório no currículo escolar. Esse filme é uma lição de vida. E é claro, tem um pouquinho ali de morte também, mas nada inventado, né? Tudo que aconteceu mesmo. Só que o segundo gênero de filme que eu gosto muito, gente, que talvez aqui eu acho que ninguém vai gostar, talvez não é muito da época de vocês, é filme de zumbi. Quem é que curte filme de zumbi? Não é muita gente, né? É um gênero meio estranho, meio... Ó, tem uma ali que ficou até feliz, lembrou do zumbi ali, deve ter até um cartaz lá do Resident Evil lá no quarto dela. Ficou faceira. E eu assim, ó, eu vou falar pra vocês aqui o meu top 3 melhores filmes de zumbi. Se você não conhece nenhum filme de zumbi, esses 3 eu indico. Assiste um desses 3 que você vai gostar. O terceiro deles, Zumbilândia. Bateu palma até, nossa.
Gosta mesmo. Zumbilândia é um filme que mistura ali comédia com aquela parte do zumbi também. É um filme bem legal. Eu gostei muito, está no meu top 3, terceiro lugar. Em segundo lugar, Guerra Mundial Z. Esse filme é muito bom, do Brad Pitt. Quem não assistiu, assista, muito legal. E para mim, o top 1, primeiro filme, melhor filme de zumbi que eu já assisti na minha vida, chama-se Eu Sou a Lenda, com Will Smith. Esse filme é muito bom. E eu estava pesquisando hoje sobre esse gênero, que obviamente é tudo uma ficção, né, gente? A definição de um zumbi, segundo o Google, né? Diz o seguinte, ó: zumbi é uma criatura cujo o estereótipo se define nos livros e na cultura pop como um cadáver reanimado, usualmente de hábitos noturnos, que vive a perambular e agir de forma estranha e instintiva. Um morto-vivo, um ser privado de vontade própria, sem personalidade. Mas eu pensei assim, eu acho que o cara que criou os filmes de zumbi, eu não fui fazer uma pesquisa para saber quem criou esse gênero no cinema, né? Eu não sei se é algo meio recente ou algo antigo, eu não fui fazer essa pesquisa, mas eu acredito que o cara que criou esse gênero, ele pegou essa referência aqui na Bíblia, gente, porque aqui está falando, Jesus está falando para uma igreja que ele conhece as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Isso é um zumbi. O zumbi, ele parece estar vivo. Zumbi é alguém que você olha, ele até anda como alguém que está vivo, ele até fala como alguns adolescentes, né, a voz meio difícil de entender, mas ele não está vivo, na verdade ele é um morto-vivo. Só que Jesus, quando ele escreve essa carta para uma igreja, ele não está endereçando essa carta especificamente para uma igreja física, como uma igreja que nós estamos falando aqui. Ele está endereçando essa carta para as pessoas que faziam parte daquela igreja. Porque não sei se você sabe, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Você não pode falar assim, eu sou da NIB. Você precisa falar assim, eu sou a NIB. Porque a NIB, se tirar todos vocês daqui hoje, tirar todas as pessoas que frequentam essa igreja e deixar só esse prédio, gente, isso aqui é só um prédio. Isso aqui não tem valor nenhum. O valor que há aqui nesse local está nas pessoas que a frequentam e se dizem membros da Nova Igreja Batista, por exemplo. E Jesus está endereçando essa carta para essas pessoas de Sardes, e ela está falando assim, olha, vocês aparentam ser pessoas muito avivadas, eu olho para vocês, olhando de fora, vocês até louvam, vocês cantam, vocês participam da palavra, mas lá no íntimo de vocês, eu vejo que vocês estão mortos, vocês estão vivendo uma vida de aparência. E essa palavra muitas vezes ela vem de encontro e confronta o nosso coração, porque muitas vezes nós estamos vivendo isso no nosso cristianismo. Eu não tenho poder de julgar nenhum de vocês e nem quero ter esse poder. Mas, por exemplo, eu acompanho vocês através do Instagram, do Start, né? Apesar que agora eu estou num jejum de Instagram até o dia 30 de novembro, estou um mês sem Instagram, está me fazendo muito bem. Mas sempre que eu estou ali no Instagram, eu estou acompanhando vocês, acompanho o Renatinho, Mica, o Jefferson, a galera das antigas aqui que eu tenho amizade. E eu tenho essa impressão de vocês, eu vejo, gente, vocês como uma geração de adolescentes avivados. Eu vejo vocês como uma geração de adolescentes sedentos e famintos por Deus. Eu vejo vocês com os olhos que eu vi aqui hoje, meninas, meninos aqui se prostrando diante de Deus nas canções, a galera do louvor aqui cheio da presença do Senhor. Só que eu não consigo esquadrinhar o coração de vocês. Muitas vezes eu não consigo nem analisar o meu próprio coração. Só que o Senhor sabe aquilo que vocês realmente estão vivendo com eles, se é somente uma aparência de avivamento ou se vocês realmente estão vivendo um avivamento. E eu quero falar com vocês nessa noite, de maneira rápida, sobre um homem que ele aparentava ser top demais. Ele tinha uma aparência muito legal. É um rei,
Talvez você já deve ter ouvido alguma pregação sobre o rei Davi, ou sobre outros reis, mas é difícil você ver uma pregação sobre esse rei, que foi o primeiro rei de Israel, que foi o rei... Olha só como tem gente da Bíblia aqui, hein? Eu quero falar rapidamente sobre o rei Saul, e eu já começo falando para vocês, que as aparências enganam. Olha como o rei Saul, ele é apresentado pela primeira vez na palavra de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 9, verso 1 e 2, diz o seguinte, ó: que havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Quis era rico e importante, ele tinha um filho jovem e bonito. Olha que legal o autor dá essa referência, né? Ele era jovem e bonito. Talvez você se enquadre aqui nessa referência. Vocês todos são jovens, nem todos vocês são bonitos. Mas a beleza, o Jefferson ergueu a mão e se garantiu lá, ele falou, eu sou bonito. Gente, beleza é algo muito particular, né? Primeiro você tem que se achar bonito, né? Mas olha ali, o escritor fala que Saul era jovem e bonito, e não havia ninguém mais bonito do que ele dentre todos os israelitas. Gente, imagina você receber esse elogio. Não existe ninguém mais bonito do que você no start. Tem alguém aqui que tem essa autoconfiança assim? Que pode falar assim? Olha, sou eu, com toda a modéstia, essa descrição é minha mesmo. E o escritor desse livro, em 1 Samuel, ele dá esse detalhe, que não tinha ninguém mais bonito do que ele dentre todos os homens israelitas. E além disso, Saul, além de ser jovem, além de ser bonito, ele era mais alto do que todos. Quando ele estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. Então se ele estava aqui, a galera tinha uma altura média ali de 1,70 m, 1,75 m, os historiadores falam, e Saul tinha a média de 1,90 m, ele era alto, bonito, o pai dele era rico, jovem. Gente, todas as características de alguém, nota 10, alguém que você olha e fala assim, ah, esse cara vai ser o cara. Esse cara vai ser o cara. Só que as aparências enganam. Cuidado com as aparências. E logo depois que acontece isso, que Saul é apresentado pela primeira vez na palavra de Deus, ele acaba se tornando o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Só que olha como ele se revela quem ele realmente era. Já no capítulo 10, quando Saul é chamado ali por Deus para ser o rei, na verdade ele já tinha sido escolhido como rei. E aí eles vão fazer ali uma cerimônia para declarar, ó, você vai ser o rei, nós vamos orar por você agora publicamente. E olha o que acontece, Samuel, que era o profeta, ele fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor e perguntaram, ele já chegou? E o Senhor disse, sim, ele está escondido no meio da bagagem. Você imagina essa cena, um homem onde o profeta já tinha antes, no capítulo 9, falado com ele, você vai ser o próximo rei de Israel. E quando ele é chamado publicamente para assumir esse reinado, ele se demonstra na verdade que a sua beleza exterior, que a sua altura, que a riqueza do seu pai, era só aparência, porque ele era um covarde. A palavra fala que ele está lá escondido no meio da bagagem, o povo fica até um negócio meio envergonhado, o que esse cara está fazendo no meio da bagagem? E aí a continuação desse texto, depois você pode ler na sua casa, eles vão lá e meio que pegam ele à força, e ele é ungido na frente do povo, e começa o seu reinado de uma maneira toda atrapalhada. E eu, através da vida desse personagem nessa noite, eu quero trazer para vocês, você que gosta de anotar, 4 dicas para você se tornar um zumbi. Se você realmente quiser se tornar um morto-vivo, se você quiser se tornar alguém que vai viver de aparência, você precisa seguir essas 4 dicas que o rei Saul vai nos dar. Quem é que gostaria de se tornar um zumbi, viver de aparência e ser um vivo morto? Se você não quer isso, então é fácil de entender. É só você não seguir esses conselhos. Eu sei que as palavras, as mensagens
que muitas vezes a gente recebe é 5 chaves para não sei o quê, 3 princípios para você não sei o quê. Mas hoje vai ser diferente. Eu quero dar para vocês 4 princípios que está na palavra de Deus para você se tornar um zumbi, para você viver uma vida de aparência. Se você não quer isso, você não precisa e não deve seguir esse princípio. E a pergunta, na verdade, que eu quero fazer para vocês é: o que leva um cristão, o que leva um adolescente, o que leva um start à morte? Quais são esses passos que Saul deu de um homem que tinha tudo para dar certo, tinha beleza, tinha riqueza, tinha altura, tinha um título de rei, mas não tinha o que mais importava, que era uma vida aliançada com Deus? Ele vivia de aparência. Primeira coisa que leva um cristão à morte, primeira coisa que leva você, adolescente, a se tornar um zumbi, é você começar a ser tolerante com o pecado. É você começar pouco a pouco aceitar alguns pecadinhos. Você começa a departamentalizar, você coloca em departamentos os pecados, e alguns pecados para você não vê como problema. Então você coloca ali numa prateleira os pecadinhos. Mentir para os meus pais, não, isso aqui é uma coisinha pequena, isso aqui não tem tanto problema. Colar na prova, também não é muita coisa. Pornografia, não, pornografia já está num nível um pouco maior. Até eu posso fazer, mas não é algo assim tão bom. Então eu vou colocar numa outra prateleira. Sexo, não, sexo não. Meu Deus, sexo, esse não posso nem falar essa palavra aqui. Você coloca pecados em departamentos, e no seu entendimento você acha que para Deus existe o pecadinho e o pecadão. Existe as coisinhas pequenas que não tem nada a ver, onde Deus, é claro, na sua infinita graça e misericórdia, Ele sempre nos perdoa, mas você começa a se tornar confortável e tolerante com pequenas coisas, e foi o que Saul fez. Se você não conhece essa passagem, depois ali do capítulo 10, que Saul, ele foi ungido como rei daquela maneira vergonhosa, ficando lá escondido, no meio da bagagem, o povo chama ele. A partir do capítulo 13 começa a derrocada, fim, aos poucos, do reinado de Saul. Só para você entender o contexto daquela situação naquela época, os reis, eles sempre iam para a guerra, isso era algo comum e natural, e antes de começar uma batalha, os profetas, os sacerdotes, eram quem tinham a obrigação de queimar um sacrifício para o Senhor. Geralmente era algum animal, um cordeiro. Eles faziam essa queima como uma oferta para Deus, para entregar essa batalha e falar: Deus, nós queremos pedir a tua bênção, que o Senhor nos abençoe a vencer esse povo que nós vamos enfrentar. Geralmente era um povo que não acreditava em Deus, e era o profeta, os reis e nenhum outro homem, os soldados, ninguém podia fazer esse tipo de sacrifício, era obrigatório que fossem os profetas. E olha o que acontece aqui, a partir do capítulo 13, a partir do verso 5, fala que começa uma reunião dos filisteus para lutar contra Israel, e eles tinham lá 3.000 carros de guerra, eles tinham muitos soldados, eram tantos soldados como a areia da praia. E aí os soldados de Israel, eles viram que a situação era muito difícil, e eles começaram a se esconder em cavernas, em buracos, nas rochas, e Saul ficou lá, e a palavra diz que os soldados que estavam com ele tremiam de medo. E o verso 8 diz assim: Saul, ele esperou 7 dias, que era o prazo que Samuel falou que ia lá para fazer o sacrifício. Só que daí ele viu que os soldados começaram a se dispersar, e entra nesse verso 9 que está aí. E ele ordenou, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Saul, ele não soube esperar. O profeta Samuel, ele falou: olha, em 7 dias eu estarei lá. E aí no 7º dia, não tinha acabado o 7º dia ainda, a batalha começa a ficar intensa, os soldados estavam com medo, e Saul pensou assim: não
tem problema, é um pecadinho. Eu sei que é uma ordem que Deus estabeleceu, que eu como rei não posso oferecer esse sacrifício. Mas no meu entendimento eu vou fazer, não tem problema nenhum. Saul começou a ser tolerante com o pecado. Saul começou a deixar de lado as regras que Deus estabeleceu. E ele falou, posso fazer do mesmo jeito. E muitas vezes você faz isso, adolescente. Muitas vezes eu faço isso. Muitas vezes nós fazemos isso. Deus, ele deixou todas as suas determinações na palavra, todas as suas orientações na palavra. Mas em algum momento a gente entende que não, talvez ao fazer esse tipo de coisa aqui não tem problema. E você começa pouco a pouco, dar pequenos passos e se tornar tolerante ao pecado. Só que você se esquece que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele não se apresenta de uma vez só para tentar nos tragar de uma vez só. Ele vem pouco a pouco para tentar nos puxar de pecado em pecado, de abismo em abismo. Você vai se tornando tolerante com pequenas coisas, com pequenas atitudes, com pequenas mentiras, com pequenas coisas que se tornam comum na sua vida. Você começa a achar que não. Pensando bem, pornografia não tem tanto problema assim. Eu acho que é errado mesmo. A galera lá do Teens tem falado tanto isso, mas se parar para pensar também, poxa, não é tão errado. E você começa na sua cabeça criar situações onde você julga o que é certo e o que é errado, e você começa a se tornar tolerante ao pecado. Esse é o primeiro passo que leva alguém à morte. Foi o que aconteceu com Saul, e pode ser que esteja acontecendo isso com você também. E o segundo passo para você virar um zumbi, um morto-vivo, para você ser essa pessoa que aos poucos vai morrendo, como aconteceu com Saul, depois de se tornar tolerante ao pecado, é você ter uma preocupação excessiva em se justificar. Olha o que acontece. Então Saul, ele vai lá, ele oferece o sacrifício, e ali, logo no verso 13, no verso 11, Samuel perguntou para Saul, Saul, o que você fez, Saul? Você sabia, Saul, que você não podia ter ofertado esse sacrifício, esse era o meu papel. Gente, era tão simples, era só Saul responder assim, é verdade, Samuel, eu pequei, Senhor, eu pequei, rasgado as suas vestes, se ajoelhado, pedido perdão, falado, Senhor, realmente eu confesso, eu errei. Mas olha a resposta de Saul a partir do verso 13, disse Saul, quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, eu pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Saul, ele não teve uma das principais características que um cristão que quer ser avivado, que um adolescente que quer ser avivado. Quem que é um adolescente que quer ser avivado aqui? Cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Se você quer ser, você precisa ser, primeiro de tudo, humilde para reconhecer as suas falhas. Parar de justificar. Talvez você muitas vezes é confrontado pelos seus pais, da maneira que você está falando, meio grosseiro, e em vez de você ser humilde e falar, olha pai, olha mãe, realmente, eu acho que eu estou passando um pouco do ponto, não sei se são os hormônios, que hormônios rimam com demônios, né? E aí eu estou aqui cheio de situação difícil, me perdoa mãe, me perdoa pai, poxa, me desculpa, eu quero melhorar, eu quero ser alguém melhor. Mas aí você sempre quer se justificar, e você sempre quer falar assim, não, mas veja bem, eu estou assim por causa daquilo, eu estou mentindo porque na verdade eu tenho que mentir, porque se eu não mentir, se eu não colar na prova, eu não vou passar, todos os meus amigos colam. Então você sempre tem uma justificativa para os seus pecados, e você não tem a humildade e a facilidade de se arrepender, e de pedir perdão, e de reconhecer as suas falhas e os seus erros. Se você é um adolescente que deseja não morrer espiritualmente, você tem que parar de se preocupar excessivamente em se justificar, e você precisa começar a reconhecer seus erros. Quem está disposto aqui a partir dessa noite
você se tornar um adolescente diferente. Talvez, eu creio que o Espírito Santo está falando aqui com adolescentes que têm tido dificuldade para chegar para suas autoridades. Pode ser para um professor, pode ser para um líder aqui do Nova Teens, que não existe mais, é Start, né? Continuo falando Nova Teens. Pode ser que seja para um líder aqui do Start, que em amor chega para você e fala: Zezinho, cara, para com isso. Eu estou vendo lá o que você está fazendo, segura um pouco, e você já se justifica, e você vira a mesa, e você vai embora do GA, e você, sei lá, sai correndo ali no lago, gritando. Seja um pouco mais humilde, aceite os confrontos que as pessoas que amam você estão fazendo, em amor, dos seus líderes, dos seus pais, das pessoas que são referência na sua vida. Se você não quer morrer, não quer ser um zumbi, você tem que parar de se preocupar excessivamente em se justificar. E a terceira dica para você, infelizmente, se tornar um zumbi, ou ser um cristão que vai caminhando passo a passo rumo à morte, é a idolatria. E agora você deve pensar assim: ah, Vitor, idolatria, ufa, isso eu já estou livre, pode passar para o próximo tópico. Porque idolatria, talvez para você colocou no seu coração que o entendimento de idolatria é você ter lá no seu quarto ou na sua casa um altar com santos. Nossa Senhora Aparecida, algum santo, não sei se tem alguém aqui que é católico ou já foi católico. Eu fui de matriz católica, e eu lembro que quando eu me converti, muitas vezes a gente começa a se tornar julgadores, e começamos a tirar pedra. Esses idólatras aí, os católicos são idólatras. Os católicos, eles idolatram a santinha. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: pode ser que você não tenha um altar com um santo lá na tua casa, mas pode ser que o seu celular seja para você um santo. Pode ser que a sua vida dependa do teu iPhone 16 Pro Max. Tem alguém milionário aqui para ter um? Meu Deus, tira umas fotos boas minhas aí com esse celular aí. Olha só o que o autor Timothy Keller fala no seu livro Deuses Falsos. Um ídolo é qualquer coisa mais importante que Deus para você. Gente, isso é muito sério. Idolatria não tem a ver com Nossa Senhora, com outras coisas. É qualquer coisa, adolescente, que seja mais importante que Deus para você, que domine o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar para você. Pode ser a sua família. Quem sabe você não começou a idolatrar a sua família? Pode ser uma carreira que vocês ainda não têm, mas estão buscando um dia uma carreira profissional. Pode ser dinheiro, conquista, pode ser aplauso, pode ser visualizações no Instagram, pode ser curtidas, comentários. Pode ser que isso se tornou um Deus para você, adolescente. E quando você posta algo e muitas pessoas comentam, você se sente tão bem, tão feliz. E quando você talvez posta um stories e ninguém reage, aquilo acaba com o seu dia. Se tornou um Deus para você. Você se tornou dependente daquilo que só Deus pode dar para você, uma satisfação que só Deus pode dar para você. Tudo aquilo que o seu coração endeusa como centro da sua vida é um ídolo, e Saul fez isso. Depois do capítulo 13, lá no verso 15, lá no capítulo 15, você vai ver que quando o Senhor rejeita Saul como rei, acontece uma situação onde Deus, ele ordena que Saul atacasse um povo, que eram os amalequitas. E Deus fala: você precisa aniquilar todo aquele povo, matar todos, tudo, não fique com nada. E olha o que Saul faz. Saul e o exército pouparam o rei, Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. O coração de Saul, quando ele olhou aqueles bois bonitos, ele pensou no churrasco que ele podia fazer. Quando ele olhou aquele rei, ele podia falar: nossa, se eu chegar com esse rei lá em Israel e falar: olha, eu conquistei esse rei, as pessoas vão me aplaudir e vão falar: nossa, como Saul é fera. Ele não obedeceu uma ordem clara de Deus, porque ele estava com seu coração idolatrando coisas. Será que você, adolescente, não tem se tornado um idólatra
O que você tem idolatrado? O que você tem colocado, adolescente, no lugar de Deus, onde só Deus pode trazer a sua realização, que você tem buscado talvez em algumas coisas, em algumas pessoas, e às vezes até em coisas boas. Talvez você tenha idolatrado uma amizade. É tão bom, gente, uma amizade. Quem está com o best aqui junto aqui hoje, ó, os best friends forever aqui, BFF. Gente, isso é muito bom. A palavra nos ensina a gente ter amigos. As más companhias corrompem os bons costumes, mas aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Invista em amizades, caminhe com pessoas que vão te ajudar, mas não idolatre uma amizade. Não coloque uma amizade acima de Deus, acima da sua vida devocional com Deus. Isso é idolatria. E para finalizar, que o meu tempo está quase acabando aqui, tenho 5 minutos. Último passo, o último trilho para você morrer, é você privilegiar a aprovação dos homens. É você se preocupar demais com o que os outros pensam de você. Que será que os outros vão pensar de mim, se eu erguer a mão aqui que eu vou batizar, e aí vim aqui na frente? Não, todo mundo vai ficar me olhando e vai achar, nossa, que trouxa foi ali na frente. Ah, eu estou aqui adorando e eu vou ficar de joelho aqui, e prostrado ao Senhor. Ah, mas o que os outros vão pensar de mim? Ah, eu não vou ficar, vou ficar quietinho aqui mesmo. Quando eu estiver lá em casa, eu adoro. Quando eu estiver sozinho, sem ninguém vendo, porque eu tenho vergonha, o que vão pensar de mim? Foi o que aconteceu com Saul. Logo depois que acontece essa situação, onde Saul ele perde o reino, ele parece que vai reconhecer, aqui parece que Saul agora vai. Ele chega para o profeta e fala assim: eu pequei. Quando eu li isso, eu falei: nossa, que legal, Saul até que enfim reconhece que ele errou. Só que olha o que ele fala: agora, Samuel, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Sabe o que Samuel quis dizer? Ó, eu pequei. Que Saul quis dizer? Samuel, eu pequei. Só que assim, ó, eu sei que Deus já falou que eu perdi o reino, que agora não vou mais ser o rei. Mas viu, agora é o seguinte, ó, vamos lá na frente, me honra na frente de todas as autoridades. Chega para todo mundo e fala assim: gente, eu quero honrar aqui a vida do rei Saul, esse cara aqui bonito, alto, rico, esse rei. Gente, esse rei é top. Vamos dar uma salva de palmas aqui para esse rei é legal. Ele não vai ser mais o rei, mas é por alguns probleminhas que aconteceu lá, mas está tudo certo, gente. Vamos honrá-lo. Era isso que Saul queria. Saul ele não estava preocupado que ele perdeu o reino. Saul não estava preocupado que ele perdeu a presença de Deus. Saul não estava preocupado que ele tinha desobedecido ao Senhor. Ele só estava preocupado em receber a aprovação dos homens. Será que você, adolescente, em algum momento da sua jornada também não está se preocupando demasiadamente com o que os outros pensam de você? Lá na tua sala de aula, quando você tem a oportunidade de falar de Jesus para alguém, mas você decide se calar, e você consente em não ser um evangelista, e talvez alguém está caminhando para o inferno. Deus plantou você num campo missionário, que não é na África, que não é lá na Ásia, mas é na tua sala de aula, para que você, cheio do Espírito Santo, fale para alguém de Jesus, e talvez convide para vir aqui para o Start. Pode ser que essa pessoa aceite isso, ou pode ser que essa pessoa tire sarro de você. Só que você pensa: não, eu não posso fazer isso, porque se tirar sarro de mim, eu não vou suportar, porque você está privilegiando a aprovação dos homens. Quem aqui quer ser um adolescente avivado, ou continuar sendo adolescente avivado? Para finalizar minha mensagem, eu quero dizer uma coisa para vocês: o Senhor, Ele vê o seu coração. Eu falei aqui para vocês, que eu acompanho vocês nas redes sociais, e para mim todos vocês são adolescentes cheios de Deus, que é lindo de ver o que Deus tem feito com vocês. E olha essa passagem: Saul ele perde o reino, e lá em 1 Samuel 16 é citado pela primeira vez o próximo rei, Davi. E aí Samuel ele vai lá para ungir o próximo rei, e ele vê o irmão mais velho, que é Eliabe, e ele pensa assim: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Sabe por quê? O profeta estava acostumado já a ungir um rei bonito. Aí ele vê um outro cara bonito e fala: é esse. Só que daí o Senhor começa a falar: não é esse, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração.
Eu quero encerrar aqui a minha mensagem. Adolescente, invista numa vida não de aparência. Eu não sei qual tem sido a sua vida íntima com Deus, o que você tem vivido no seu secreto, adolescente. Porque o que você tem vivido aqui no público é muito lindo. E eu louvo a Deus por cada um dos adolescentes que eu vi aqui hoje prostrado, chorando. Mas você precisa decidir, falar: Deus, não pode ser só lá na igreja. Eu não posso ser um cristão somente de sexta-feira, somente do start, somente do domingo, quando tem aqui o culto. Mas de segunda a quinta, ou até sexta-feira de tarde, eu não estou nem aí. Sábado eu não estou nem aí. Vivendo de aparência, mas você precisa entender que o Senhor, Ele vê o seu coração. Eu não tenho esse poder. Talvez nem a pessoa mais íntima que você tenha na sua casa, o seu pai, a sua mãe, alguém que convive com você, tem esse poder de ver o íntimo do seu coração, mas o Senhor vê. E eu quero orar para que você, adolescente, decida diariamente viver uma vida real com Deus. Não seja um zumbi, não seja alguém que tem uma aparência de vivo, como aquela igreja lá em Sardes, onde aparentemente seja alguém que pareça ser tão cheio de Deus, mas na sua essência, você na verdade está enganando somente a quem? Somente a você mesmo. Essa mensagem não é uma mensagem para puxar a tua orelha, não é uma mensagem para você se sentir triste. Essa é uma mensagem, é um testemunho da minha própria vida. Eu por 19 anos, eu aceitei a Jesus com 14 anos. Quem aqui tem 14 anos? Eu aceitei a Jesus com a sua idade. Só que aceitar a Jesus é uma coisa, e se converter é outra. Lá no ano 2000, você não era nem um projeto ainda de nascer. Com 14 anos eu aceitei a Jesus. Só que de 2000 a 2019 eu fiquei vivendo uma vida de aparência. Eu chegava aqui na igreja com a minha família, de mão dada com os meus filhos, com a minha esposa, e eu era do Nova Teens, e eu fazia tantas coisas publicamente. As pessoas falavam: nossa, Vitor, como você é uma bênção. Mas eu sabia o que eu estava vivendo escondido lá no meu quarto, com o celular na minha mão, afundado em coisas que desagradam ao Senhor, desonrando a minha esposa, desonrando a Deus, e vivendo uma vida de aparência, enganando a mim mesmo. Mas em 2019 eu tive um encontro real com Jesus, e daquele dia em diante eu falei: Deus, eu não quero mais ser um Vitor publicamente e um Vitor escondido no meu secreto com os meus segredinhos. Eu quero ser um Vitor que viva realmente aquele Vitor que eu sou lá, eu quero ser aqui também. Isso tem transformado a minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho diariamente decidido falar: Deus, eu não quero ser um homem de aparências, eu quero ser um homem de essência, não como Saul foi, mas como Davi foi, porque eu sei que o Senhor é o único que pode ver o coração. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Não vai dar tempo da banda tocar, eu já recebi aqui a informação do Mica, nós vamos ter a vigília daqui a pouco, e eu quero nesse momento, quero fazer um apelo aqui. Pode ficar de pé agora nesse momento, todos vocês, por favor? Quero fazer um apelo aqui nesse momento. Não dá tempo, né, Mica, de mais uma música, né? Então beleza, eu quero fazer um apelo aqui, gente, somente para você, adolescente, que deseja realmente viver uma vida real com Deus. Ninguém aqui vai te julgar. Ninguém aqui vai ficar falando: ah, olha ali, está vivendo uma vida de aparência. Para de se preocupar com os outros. Olha o que eu acabei de falar aqui. A preocupação com a aprovação dos homens. Se você, adolescente, que tem nessa noite um desejo de viver algo com Deus real, intenso, e talvez você tenha sido essa pessoa que em algum momento parece estar vivo, mas você sabe que lá dentro você está morrendo a cada dia a sua intimidade com Deus, eu queria chamar você aqui na frente agora para orar com você. Só você que tem esse desejo. O Espírito Santo fala no meu coração que tem adolescentes aqui que tem esse desejo de viver algo intenso com Deus. Eu quero vir orar por você que ainda não se preocupe com o que os outros vão pensar de você. Eu sei que o inimigo está falando agora assim: não vai porque o teu amigo, ele vai ficar falando depois: ah, você foi lá, né, você está vivendo o quê? Não se preocupe com os outros, se preocupe com o Senhor. Eu quero orar por você agora, adolescente, que deseja viver uma vida real com Deus. Chega de vida fake, chega de vida de aparências, chega de vida de stories, chega de vida só de
demonstrar e parecer que está firme com Deus, mas na verdade você talvez esteja lutando contra algum pecado que se tornou confortável, e nessa noite o Senhor vai libertar a sua vida. Vem que tem mais espaço, vem todo mundo aqui para frente que queira vir. Você não é coagido a vir, tá? Só vem quem quiser. Se você não quiser, não se sinta mal por ficar no seu lugar. Inclusive você que está no seu lugar, ore por essas pessoas. Estenda suas mãos. Você que ficou aí no seu lugar, estenda suas mãos para esses adolescentes que estão aqui. Os líderes que estão aqui também possam estar aqui intercedendo por esses adolescentes. Nós queremos orar por vocês aqui nessa noite. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu louvo a Deus pela coragem de cada um desses adolescentes aqui, Pai. Como eu falei, Senhor, quando eu cheguei aqui hoje, eu senti uma presença do Teu Espírito Santo, Pai, na vida de cada um deles. Eu senti a Tua presença no louvor. Eu senti, Pai, adolescentes sedentos e famintos por Ti, Deus. Mas pode ser que alguns deles, Pai, tenham vivido uma vida que aparentemente está avivada, mas algo dentro deles está morrendo, uma intimidade com o Senhor está morrendo. Não sei se foi religiosidade, não sei se é algum pecado, mas o Senhor sabe, porque o Senhor vê o coração, e nós não estamos aqui para julgá-los, Deus, nós estamos aqui para amá-los, Deus. Em nome de Jesus, Pai, vem com o Teu amor, que o Teu Espírito Santo abrace, Deus, cada um desses adolescentes agora, que eles se sintam abraçados pelo Teu amor, Pai, pelo Teu poder, Deus, que eles não se sintam julgados, mas que eles se sintam nessa noite, Pai, decididos a viver uma vida real contigo, Pai, abandonando pecados, Deus. Se for a mentira, que eles decidam parar de mentir, Deus. Se for a pornografia, ajude eles a abandonar a pornografia. Eu não sei o que está impedindo eles, Deus, de viver uma vida intensa contigo, mas essa é uma noite de decisões, de abandonar pecados, Deus, e em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, com o poder do Teu Espírito Santo, um novo tempo na vida desses adolescentes, Pai. Adolescentes que, assim como eles estão aqui agora prostrados, orando, chorando, eles também vão ser lá na sala de aula. Vão ser adolescentes que são os mesmos aqui na sexta, são lá na sala de aula, são em casa com a família. Eles vão ser os mesmos, Pai. Chega de vida de aparências, Deus. Obrigado pela vida de cada um deles, Pai. Derrama sobre eles, continua derramando sobre eles, Pai, um desejo intenso de buscar o Senhor, Pai. O Senhor ama cada um deles e nós amamos cada um desses adolescentes, Pai. Nós vemos aqui uma geração que vai impactar, Pai, a próxima geração, Pai. Adolescentes, Pai, eu vejo aqui pregadores, eu vejo aqui pastores, eu vejo aqui pregadoras, pastoras, mulheres, Pai, cheias do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo, um dia pais de famílias, maridos, esposas. Eu vejo aqui uma geração, Pai, rendida e prostrada ao Senhor, Pai. Uma geração que vai viver, Pai, uma vida, Pai, profundamente enraizada em Ti, Deus. Viver uma vida na essência, Pai, e não de aparência, Deus, em nome de Jesus. Toda honra e glória, Pai, seja dada ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Uma salva de palmas para Jesus.